Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Debate-se hoje, por proposta de JBP, o estado da saúde na região, como tem sido hábito anualmente, a gestão pública da saúde, sua capacidade de resposta, não deixa de ser um dos temas que os madeirenses mais valorizam em termos daquilo que são prioridades políticas. E uma prova disso tem sido os sucessivos estudos de opinião que os madeirenses têm sido chamados a responder, e nomeadamente um dos mais recentes desta conjuntura pré-eleitoral e da responsabilidade política da maioria, quando, por exemplo, se tem questionado aos inquiridos desse estudo que, para uma eventualidade de contribuir para melhorar a vida dos madeirenses, quais são as prioridades. E o estudo refere, cito, estabelecer os tempos máximos de resposta nos serviços de saúde para acabar com as listas de espera, está nesse estudo, e a criação de um portal de transparência para a saúde. Senhoras e senhores deputados, como se compreende, são medidas que o JPP tem apresentado nesta Casa todos os anos e que têm sido liminarmente rejeitadas pela maioria. Ou seja, o PSD e o CDS chumbam nesta Casa as nossas propostas, mas no subterrâneo servem-se delas para assim auscultar e requerer a opinião em inquérito interno à população. A acessibilidade aos serviços de saúde é tendencialmente gratuita, mas na verdade padece ainda de um incumprimento legal por falta de regulamentação dos tempos máximos de resposta para a realização de um ato clínico e pelas crescentes listas de espera. Demasiados utentes esperam anos a fio pela resolução da sua situação, o que tem obrigado, infelizmente, a muitos madeirenses, e sobretudo aqueles, diria, mais tristes e sem recursos, a despender elevados recursos financeiros para resolver a sua situação. Foram criadas expectativas entre promessas e juros aos madeirenses. Recordo sempre as palavras do Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, que prometeu, nesta Casa, a adoção de um sistema, tal como já existe no continente, e eu estou a citar, que é o estabelecer para os doentes um prazo muito curto, que, caso não seja atendido no sistema público, é imediatamente canalizado para consulta no privado ou tratamento no privado relativamente a outros doentes, e também o de estabelecer um prazo razoável para as pessoas serem atendidas e acabar com esse flagelo. Fim de citação. Ora, passados 8 anos, está por regulamentar não só os prazos clinicamente aceitáveis, as listas de espera têm crescido, com a característica agora singular e oportuna dos números de 2022 terem sofrido um apagão de 45% e, pasme-se, com a eliminação não de 16 especialidades, como publicamente tem sido dito, mas sim 19 especialidades nas contagens. Compreensivelmente, com menos especialidades contabilizadas, é óbvio e elementar que se obterá menos referenciações no total. Senhoras e senhores deputados, a arte de subtrair dados pode servir para enganar os incautos e todos aqueles que ora debitam informação sem questionar, sem cruzar e sem levantar ondas, mas não altera a realidade. Os títulos da propaganda, os esforços por assegurar, martelar números e fazer a alegoria de uma realidade que não existe, não esconde essa infeliz realidade
que muitas famílias madeirenses passam. Voltemos às promessas. Recordo que o Sr. Secretário-Geral da Saúde prometeu em 2019, em maio de 2019, nesta Casa, que faria publicar a portaria dos tempos máximos de resposta garantida para um ato médico não urgente e prometeu até ao final do mandato, ou seja, de outubro de 2019. Mas até à data não se conhecem outros desenvolvimentos. O Sr. Secretário falhou esse compromisso e alegou na altura, estou a citar, que haveria necessidade de preparação de um sistema informático, de não haver condições, de não estarem em condições de fazer e de garantir prioridades a outras situações. Questiona-se, com recursos humanos e técnicos assegurados, com milhões derramados na saúde, que prioridades terão sido essas que levaram a Secretaria a secundarizar direitos constitucionais à saúde. E não precisamos de invocar a Lei de Bases da Saúde, a Constituição, os diplomas regionais. O que está aqui em causa é se o Governo cumpre ou não cumpre direitos. E ao não cumpri-los, não está a garantir na plenitude a dignidade de cada um enquanto ser humano. A verdade é que existem direitos que não podem ser violados e negados. Fui público e tivemos, infelizmente, que recorrer a tribunal para que fossem públicas as listas de espera de cirurgias, consultas e exames de 2022. E como bem referiu a decisão judicial, o objetivo que nos norteia não foi, pura e simplesmente, a chincana política. Foi de exercer o nosso mandato de fiscalização e, cito, escrutinar o problema da efetivação do direito à saúde. Nós temos o direito de saber a realidade, como também os madeirenses têm o direito de conhecer os seus direitos. Se olharmos atentamente para os números oficiais remetidos pelo Cesarame, há muitas incongruências a constatar. Os documentos remetidos pela Secretaria mostram aquilo que, à partida, seria impensável. Uma redução abrupta das listas de espera na saúde, na ordem dos 45%, em apenas um ano. Grosso modo, verificamos que de 118 mil atos clínicos confirmados e confirmados oficialmente em listas oficiais, passamos para 65 mil em 2022. Uma redução de mais de 53 mil referenciações. E, além do mais, mostram que foram eliminadas 19 especialidades médicas e não 16, como tem sido referido. Da análise desses números, verifica-se uma diminuição da informação disponibilizada ao nível das especialidades, que, em nosso entender, constitui uma ação deliberada para fazer reduzir artificialmente os números. Nota-se e pode-se comprovar que, ano após ano, foram sendo apagados, eliminados o número de especialidades inscritas, espera para consultas, especialidades e exames. E vejamos o seguinte, que terei a oportunidade depois de vos mostrar daqui a pouco. Em 2018, as listas de espera mostravam 44 especialidades. Em 2021, as listas de espera mostraram 34 especialidades. E agora, com os dados de 2022, as listas de espera, por exemplo, para consultas, mostram apenas 15 especialidades. Mas o mais preocupante de tudo isto é que, mesmo com a supressão de 19 especialidades, comparativamente àqueles números que eu referi, as listas de espera superam 30 mil referenciações em 2022, enquanto em 2021 estavam nas 44 mil. Naturalmente que há uma questão essencial que tem que ser feita ao Sr. Secretário
se me permite, já o faço, o que aconteceu às inscrições e às referenciações das 19 especialidades médicas de espera para consultas que constavam nas listas oficiais de 2021 e desapareceram das listas de 2022. Foram todas estas especialidades para produção adicional, especialidades como nefrologia, ginecologia, onde estavam inscritas em 2021 mais de 2.000 referenciações, obstetrícia, medicina da dor, gastroenterologia, endocrinologia, hemato-oncologia, medicina dentária, entre outras, deixaram de figurar nas listas de espera, expurgadas. E para que tenhamos uma ideia clara, só, por exemplo, em 8 destas 19 especialidades estavam referenciadas em 2021 quase 10.000 inscrições, que desapareceram totalmente agora em 2022. Bom, e parece-nos que relativamente aos exames também já temos abordado essa questão, porque foram alterados a forma de apresentação, tal como os números totais em lista de espera, nomeadamente aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica e os exames imagiológicos, que passaram também a não constar, tal como nos dados anteriores. Nós temos, senhoras e senhores deputados, fica claro que nesta matéria, se compararmos com atenção os dados fornecidos, atenção, documentos oficiais, não são construções nossas, são os vossos números. Fica claro que a Secretaria Regional tem que, com rigor e isenção, dizer a verdade. E, sobretudo, explicar o que aconteceu a estas 19 especialidades médicas. O que aconteceu a estas pessoas que constavam nestas listas. Porque tem que haver rigor nesta matéria. Porque isso não só representa, em nosso entender, uma desconsideração assinalável pelas especialidades e direções médicas hospitalares, como também não deixa de ser mais uma supressão dos direitos dos utentes. Nós temos a perfeita noção que um dos problemas que fazem engrossar estas listas está no incumprimento legal dos direitos dos utentes. E o mais grave é que a inexistência desse cumprimento, que é um direito, desses tempos clínicos de resposta, poderá originar diagnósticos tardios e consequências irreversíveis para o utente. Todos nós conhecemos casos dramáticos, casos reais e casos que merecem ser tratados com civilidade e em pleno exercício de direitos. Temos de lutar permanentemente para inverter este cenário. E, Sr. Secretário, nós não vamos enverdar por números eleitoralistas. Nós não vamos enverdar por propagandas de manchete. Nós o que desejamos para os madeirenses é que tenham os mesmos direitos que têm os portugueses a residir no continente ou que a residir nos Açores. Que tenham duas coisas elementares. Que tenham um tempo clinicamente aceitável para resolver o seu ato clínico não urgente e que possam saber a sua situação em lista de espera. São dois temas a melhorar em termos de governança. E há um longo caminho a percorrer, muitas prioridades a alcançar. Cuidados primários sólidos, remuneração justa dos profissionais, respeito pela lei de base da saúde e pelos direitos a terem tempos clinicamente adequados, gestão menos política, mais eficiente
e mais transparente dos dados de saúde, a criação da figura do provedor do utente, a redução das listas de espera em articulação transparente e auditada em complemento com o privado, a criação da Carta de Direitos do Utente em lista de espera, a atualização diária dos doentes deslocados, que há 19 anos está por atualizar. Portanto, ao fim e ao cabo, Sr. Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, muitas prioridades que temos consciência que a adoção destes debates faz acelerar objetivos e também faz melhorar a vida dos nossos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretário, em primeiro lugar, eu tenho muito orgulho de ter contribuído pessoalmente e também, passo a expressão, por alguma experiência de atendimento que tive enquanto autarca durante 12 anos e que constatei com as dificuldades de muitas famílias em terem recursos financeiros para não só fazer uma consulta, um exame, uma cirurgia. E dada essa realidade, ligação à terra, teve muito orgulho em ter contribuído para o programa de pequenas cirurgias de Santa Cruz. E o Sr. Secretário não devia ridicularizar quando se faz o bem às pessoas. E quando se ajuda para dar dignidade às pessoas. E para quando se garante direitos às pessoas. O Sr. Secretário, eu não diria que devia de aplaudir, mas pelo menos que devia manter-se calado, nesse aspecto. Relativamente, há aqui dois aspectos que nós gostaríamos de aclarar. Em relação, ficamos esclarecidos que a portaria para os tempos máximos de resposta garantida serão publicados brevemente. E eu pergunto ao Sr. Secretário se durante 8 anos que essa norma foi omissa, o que é que esteve por detrás dessa publicação? Já que não reconhece o trabalho de oposição que nós temos vindo a fazer, que naturalmente até o seu partido está a sujeitar e a consultar os madeirenses nessa perspectiva de melhorar a qualidade de vida, e eu pergunto o que é que esteve na base de 8 anos depois, fazer publicar os tempos máximos da resposta garantida para um ato clínico não urgente, cirurgia, exame ou consulta. Porque, Sr. Secretário, há duas formas de ultrapassar os obstáculos. Duas formas. Uma delas é ter conhecimento dos direitos. E, infelizmente, os madeirenses, há 8 anos, que conhecem os seus direitos, mas que não têm a oportunidade de os praticar. O direito de ter conhecimento quanto tempo vão aguardar para uma cirurgia, ou pelo menos saberem o seu lugar na lista de espera. E eu pergunto se estará... Agradeço, conclua, Sr. Deputado. Já termino. Eu pergunto, Sr. Secretário, estará em condições de, a partir da próxima semana, garantir estes direitos aos madeirenses? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, para responder. Saber a sua posição na lista, Sr. Deputado. E quanto tempo irão aguardar... Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, para responder. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Elvio de Sousa, sem dúvida nenhuma que demorámos algum tempo para trazer estes tempos máximos de resposta garantida, mas não valia a pena trazer tempos máximos de resposta garantida quando desconhecíamos os números e, portanto, nós não podemos atuar por números desconhecidos.
Naturalmente que os dados são transparentes, eu sei que está a incomodar os senhores deputados da oposição, eu sei que está a incomodar, mas paciência. É a triste realidade, é a transparência do Serviço Regional de Saúde, algo que Vossas Excelências sempre combateram e, portanto, agora estão a ficar incomodados com a transparência, mas paciência. Paciência. Em relação ao Sr. Deputado Elvio Sousa e ao JPP, naturalmente que os termos básicos de resposta garantida vão tentar ser cumpridos de acordo com aquilo que são as leis nacionais, as regras para as cirurgias, as regras para as consultas, as regras para os meios complementares de diagnóstico e terapêutico, atendendo às várias situações de prioritário, muito prioritário ou não prioritário. Mas também devo dizer que Santa Cruz não esteve assim tão mal, Sr. Deputado. Porque entre 2019 e 2021, e se considerarmos só até o primeiro semestre de 2022, no que diz respeito às cirurgias realizadas, em 2019, só para habitantes de Santa Cruz, nós fizemos 1.803 cirurgias. Em 2020, 1.571. Em 2021, 1.934 cirurgias. E no primeiro semestre de 2022, 1.075 cirurgias. Depois, em relação às consultas, e isto é que é a situação, é que nós neste momento temos dados, Sr. Deputado, e portanto nós contrapomos com os dados, mas contrapomos com dados reais. E portanto também em relação a Santa Cruz, em 2019 fizemos 40.800 cirurgias, isso significa que qualquer cidadão de Santa Cruz teve uma consulta nesse ano. Em 2020 tivemos 38.237 cirurgias. Em 2021, 44.900 cirurgias, mais do que uma consulta tiveram os cidadãos de Santa Cruz. E no primeiro semestre de 2022, o caminho era o mesmo, foram 22.069 cirurgias. Só o Conselho de Santa Cruz, nas consultas, teve 146.006 cirurgias nestes 3 anos e meio. Por isso, Sr. Deputado, nós estamos de consciência tranquila, o Serviço Regional de Saúde sabe que está a chegar à população e vamos continuar. Muito obrigado, Sr. Secretário. Se o deputado pretende reformular, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, só faltava um Serviço Regional de Saúde não tratar todos com igualdade e equidade, Sr. Secretário. Ora bem, é só Santa Cruz que está no mapa. Portanto, nós somos representantes legítimos de todos os eleitores e toda a população da Madeira. Agradeço esse empenho com Santa Cruz, mas também peço todo o empenho para os outros municípios da região, naturalmente, que é uma função e um direito de todo o Governo. Mas eu também gostaria de questionar o Sr. Secretário relativamente a uma situação que ainda permanece na neblina, que é o seguinte. Os dados fornecidos pelo Cesarame foram fornecidos após uma decisão judicial. Porque eu pergunto o seguinte, se a Secretaria não tinha nada a esconder, porquê é que foi preciso ir a tribunal para facultar? E depois só sai na imprensa quando há uma decisão judicial. Bom, é isso. E até sai na imprensa dados incorretos. Nem sequer a verdade toda contaram à imprensa. E eu continuo a perguntar ao Sr. Secretário, onde param as 19 especialidades das consultas? E é isso também que os madeirenses querem saber. Eu pergunto, foram todas para produção adicional, ou como é que referi outro tratamento que é dado? E pergunto que só em gastroenterologia eram 1.043 referenciações em 2021 e agora não temos dados. Só em medicina dentária eram 1.032 referenciações. Onde é que elas estão em 2022? Só em ginecologia eram 2.397 inscrições que estavam em 2021 e que agora deixam de estar. Eu pergunto, de 8 especialidades, por exemplo, para não somar as 19, são 9.248 referenciações. Eu pergunto, elas estão em produção adicional? Elas já foram resolvidas? Elas foram limpas na totalidade? Há situações que estão pendentes ou não? E é isso que nós precisamos de saber, Sr. Secretário, porque o rigor também dos números é fundamental para o escrutínio dessa realidade. E, portanto, Sr. Secretário, falta responder ao que aconteceu às 19 especialidades
retiradas das consultas. Falta responder. E, portanto, bom, eu penso que o debate, os senhores da oposição querem transformar o debate para discutir Santa Cruz, tenho todo o gosto. Senhor Deputado, agradeço que conclua. Mas não exatamente neste debate. Senhor Secretário, se fizer o favor de explicar aos madeirenses o que é que aconteceu a estas 19 especialidades que estavam nas listas de espera oficiais Muito obrigado, de Sr. Deputado. 2021 e que agora deixaram de estar. Muito obrigado, Porque Sr. Deputado. Os dados oficiais são apenas 15 especialidades que estão em consulta. Muito obrigado.